Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou a Fiona. E eu sou o Luiz. E eu sou o Pedro. E esse é mais um Pontos Positivos. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Pontos Positivos, como o próprio nome diz, é o podcast onde a gente tenta abordar apenas os pontos positivos de obras audiovisuais dos mais diversos segmentos. E o programa vai ao ar às quintas-feiras, às 14 horas, com possíveis alterações, que caso ocorra nós iremos informar nas nossas redes sociais. E as nossas redes sociais são, você pode nos encontrar no Instagram como @pontospod, nós estamos no YouTube como Pontos Positivos Podcast e nas suas plataformas de streaming de áudio favorita como Pontos Positivos. Lembrando que esse é mais um episódio cobrindo a Mostra de Tiradentes, que você pode conferir em mostratiradentes.com.br. Hoje nós conversamos com Igor Lioy, que é o coordenador do projeto Cinescola, que deu origem ao filme Para Todos, que faz parte da Mostra Formação da Mostra de Cinema de Tiradentes desse ano. O Igor foi um querido com a gente e ele ultrapassou todos os problemas técnicos que a gente teve durante a entrevista. A gente gostaria de agradecer muito a oportunidade que ele deu pra gente, de parabenizá-lo novamente pelo projeto, e a gente espera que esse projeto ainda dê muitos frutos incríveis, e você vai conferir o que ele falou pra gente agora. Eu conversei no podcast que falamos sobre o filme Para Todos a respeito de como um set na escola traz sentimentos leves, já que está todo mundo o tempo inteiro interessado em aparecer, parecem empolgados, etc. Como foi essa experiência de set no meio escolar para vocês durante a gravação? Pedro, te agradeço a pergunta, né? Primeiro eu queria fazer um parênteses, né? Quando eu participei da entrevista com a galera da formação, com os outros diretores, eu fiz uma ponderação que eu sempre faço quando eu estou nesses espaços, né? Que o protagonismo não é do Igor, né? O Igor foi o professor que idealizou o projeto, o Igor é a pessoa que pensou na possibilidade dessas memórias subalternizadas acabarem gerando narrativas fílmicas, né? Só que esse lugar de fala é o lugar dos meus alunos. Só que, assim, infelizmente, o projeto do Cinescola ele aconteceu, né, num lugar do Rio de Janeiro, onde você tem um poder aquisitivo muito menor que as outras regiões, né, que é no subbairro de São Fernando, lá em Santa Cruz, né. Eu moro perto de Madureira, né, eu moro em Marechal Hermes, fica a 44 quilômetros de distância do local onde foi rodado. O local é divisa com Itaguaí, que já é Baixada Fluminense, é um local economicamente, como eu falei para vocês, muito empobrecido, e muitos dos meus alunos não têm acesso à internet. Então, assim, eu queria fazer essa ponderação só para poder começar, deixando muito claro que esse lugar que fala não é do Igor, né, é um lugar que fala dos meus alunos, o protagonismo é desses meus alunos, né, não quero falar por eles, né, fiz até um comentário na mostra da formação, no debate, que a Spivak, a Gata Spivak, ela fala que normalmente os pesquisadores eles acabam falando pelas pessoas subalternizadas, e eu não quero ficar nesse lugar de fala, né? Então, assim, essa é a primeira ponderação que eu tinha para fazer. Eu peço desculpa para vocês, eu acho que isso tem que ficar registrado. Mas, assim, o set de filmagem, né, eu acho que foi inovador para eles, porque eles nunca tinham passado por uma experiência dessa, né, de serem os protagonistas em todas as áreas de atuação dentro de uma produção cinematográfica, né? E aí eu falo de um problema da própria questão do ensino, né? A gente ainda vive muito um ensino iluminista, né? Eu escutei isso de uma pessoa muito importante dentro da Secretaria de Educação uma vez, sobre a questão do professor como iluminador, e eu fiquei assustado, né? E você já tem Paulo Freire lá atrás falando sobre a questão das trocas, né, do conhecimento ser construído a partir de trocas, né, de forma dialética e dialógica. Você tem um compartilhamento de saberes, né, tanto do professor quanto dos alunos, né. E ali no set de filmagem, o empoderamento era tão grande deles que passou assim, numa tranquilidade absurda. Eu tinha feito um filme anteriormente, né? Eu tinha feito um filme sobre meu avô, que foi jogador de futebol. Um craque esquecido, num projeto social da Portela, de uma escola de samba aqui do Rio de Janeiro. Então, assim, eu já sabia mais ou menos como é que funcionava. Eu não sou um
de Cinema há 50 anos. Eu trabalho com produções menores. A produção do meu filme foram 2 dias, foi feita toda por alunos, né? Com uma galera que veio da Paraíba para poder auxiliar, né, o processo. O João Carlos Beltrão, que é um grande diretor de fotografia, o Willy Marques, que é um grande montador. Então, assim, eu já tinha uma expertise por causa dessa galera, né? O André da Costa Pinto, que foi um dos caras que é um dos idealizadores desse projeto aqui comigo, né? E para eles foi tranquilo, porque ao longo do processo a gente tinha como meta empoderar, capacitar e dar visibilidade através do audiovisual. Então, assim, o empoderamento aconteceu numa primeira etapa, a capacitação ela aconteceu em outra etapa, né? Com as oficinas que foram se desenvolvendo ao longo do curso, como oficina de montagem, oficina de roteiro. Então, assim, eles foram ao longo do processo aprendendo todas as etapas dentro de uma produção cinematográfica, né? Essas ações elas se desdobraram ao longo do ano. Quando chegou no set de filmagem, eles estavam muito, muito tranquilos. E eu falo que a maior experiência que ilustra isso, né? Eu falei isso na live e volto a repetir, e falei isso também na entrevista de um jornal na época. Eu falei o seguinte: uma coisa que me impressionou foi que as 2 meninas que estavam como produtoras de set, né, a produção lá executiva, né, elas acumulavam os 2 cargos. O set ocorreu numa tranquilidade tão absurda que eu falei assim para elas: vocês vão voltar nos outros 2 sets. E o que a gente tinha feito? A gente tinha organizado para que só os alunos que fossem gravar aquele filme estivessem naquele dia na escola, né, ligados a porque esse projeto foi desenvolvido com o 9º ano, né? Eu não falei, né? E aí só os alunos não precisavam ir todos. Os que quisessem ir para assistir, tudo bem, né? Mas os que iam meter a mão na massa estavam ali trabalhando, e os outros que não queriam, enfim, ficariam em casa. E aí, essas meninas, elas ficaram em casa. Eu falei: não, vocês vão voltar para fazer a mesma coisa que vocês fizeram no primeiro e segundo dia, e auxiliando os outros alunos, mostrando, porque assim, eram muito organizadas as meninas. Elas estavam com a ordem do dia lá toda cronometrada. Ó, galera, estamos com 5 minutos de set atrasado, 10, vamos embora. E assim, era um empoderamento, uma coisa que eu não precisei ficar no pé, sabe? Aquela coisa que você tem, tu ficou no pé. Não. Pra mim os 3 sets foram uma tranquilidade assim, absurda, né? E até a própria repórter, a Júlia e o Ian, né, que foram fazer a matéria da Folha de São Paulo, eles ficaram impressionados e falaram: gente, essas crianças estão, sim, com nível de maturidade, e eles sabiam que isso era importante. Eu estava até escrevendo aqui por umas perguntas, né, para responder a Luciana, de um artigo, uma matéria que vai sair sobre a questão de cinema e educação, e eu estava relembrando, né, de todo o processo e de como isso culminou com esses 3 sets que eles sabiam que eram oportunidades únicas, porque a gente não tinha equipamento nenhum, gente. A gente não tinha equipamento nenhum. Eles sabiam que a gente não podia estourar um determinado horário, porque as pessoas que estavam ali se comprometendo a ajudar, os equipamentos, eram de outras pessoas. Essas pessoas estavam lá dando as orientações, mas a gente precisava ter um limite. Então, assim, você terminar um set de filmagem que ocorreu, sei lá, o primeiro filme, que não é o que está na Mostra Tiradentes, mas o primeiro filme que a gente gravou, que começou 8h30 da manhã e terminou 2h30, 3 horas da tarde, para um filme de 16 minutos, né? Foi um ganho absurdo, né? O Para Todos, ele foi gravado em uma manhã, para vocês terem ideia. Ele foi gravado em uma manhã. Tamanho comprometimento dos alunos com aquilo que estava roteirizado, com aquilo que estava na ordem do dia. Não foi uma coisa assim: a gente vai gravar. Vamos gravar. Não. Eles sabiam de todo o processo e cada um sabia qual era a sua função dentro do set. Eu acho que... E a espontaneidade, né, de participar, se você for parar para olhar, as partes que eles estão escolhendo, eu não sei se você vai perguntar sobre isso, mas só para ilustrar também essa pergunta, não sei se estou conseguindo ser conciso, mas as partes que os alunos estão escolhendo os times, todo o resto da escola não participava do projeto, né? O projeto era feito só com um no ano, né? Porque eu sou professor de história, né? E eu tinha 4 tempos extras sobrando e eu dava uma eletiva. E aí eu peguei uma turma as 2 turmas de 9º ano, a 900 e a 902, e eu trabalhava com essas 2 turmas. E quando o resto da escola viu aquilo que a gente estava fazendo, né? A molecada surtou, todo mundo queria aparecer.
Isso é importantíssimo, né? Porque eles são os protagonistas, né? A gente tem que romper, né, com esse ensino, que é um ensino vigente, né? Que pensa a partir do PISA e do IDEB, né? Os medidores educacionais, eles são fundamentais para orientar onde a gente quer chegar. Mas se a gente não valoriza as múltiplas artes, se a gente não pensa, né, no teatro, no cinema, na música e nos múltiplos talentos que aqueles corpos carregam, né, porque tem as vivências deles, né? A gente tem que olhar para isso. A gente tem que escutá-los, né? Essas memórias, essas vozes, elas não podem mais ser subalternizadas. A gente está em pleno século XXI. Ou a gente se reinventa enquanto professor e às vezes não é nem se reinventar, é olhar para Paulo Freire. Sabe? É olhar e ler mesmo Paulo Freire e falar, caramba, cara, o pedagogia da autonomia, o cara tem razão quando está escrevendo aquilo dali. A pedagogia do oprimido, ele tem razão quando a gente oprime os alunos em sala de aula. Né? E quando a gente dá espaço para fazer uma leitura só para vocês terem ideia, como que foram escolhidas as histórias? O Igor não escolheu história nenhuma. A seleção das histórias aconteceu da seguinte forma. Eu sou um militante da 3006, né? Que é a questão do audiovisual, sala de aula, mas para além dela, eu trabalho muito na perspectiva da 10639, né? Que é a lei que versa sobre o ensino de África. E quando penso em ancestralidade, sempre me vem à cabeça a questão da roda, pela questão da circularidade do saber, né? Para mostrar que todos estão aqui distantes do centro, né? Diferente do que acontece normalmente em sala de aula, né? Onde o professor ele é o centro das atenções. Naquele momento eu tentava tirar qualquer tipo de atenção em relação ao Igor e tentar jogar para cima deles, né? Para que eles se sentissem confortáveis para o diálogo, né? Porque o que aconteceu? Eles escreveram as histórias, eu falei que tinham que ser histórias sobre a vida deles, né? E aí botamos todos em roda e começamos a leitura das histórias, só que eles não sabiam qual história. Eu disse que eles não poderiam saber, né? Eles não podiam contar. E a partir daquilo, porque a gente já tinha feito num período anterior, né, a introdução com eles, né, de alguns curtas-metragens, e aí eles iam dando todo o ritmo na escolha, né? Pode fazer isso, isso e isso, e ia anotando no computador. Né? E depois a gente ia cortando, né? Eles iam escolhendo, quem acha que o filme da escola do fulano pode seguir? A maioria acha que não, por causa disso. Aí corta então ele. Então, assim, a escolha foi totalmente democrática, né? De 48 histórias, a gente mudou 3. Né? Então, foram 3 filmes. Só que, assim, o filme não é, por exemplo, Para Todos, não é de um único diretor. O filme ele é coletivo. Né? Quando eu fiz a inscrição no festival, e quando faço em todos os festivais, eu sempre boto lá o Vitor Hugo, né, que foi o cara que teve a história de fazer futebol, a Samara, que foi uma das pessoas que mais indagou o Vitor Hugo acerca da questão do machismo, do patriarcado, dessa coisa, né, dessa falácia do futebol ser para homem, né? Então ela indagava muito, vocês não convidam a gente para futebol, e aí essa foi a perspectiva, né? A Samara, o Vitor e toda a equipe, né? E todo o grupo que compunha aquela equipe, que eram mais ou menos, sei lá, 8 alunos, 9 alunos, né? E aí eu separei eles em grupos, né? E cada um tinha uma função no grupo, mas com relação à roteirização, todos participaram da unidade, né? E os meninos ficavam meio assim, né? Como que eu vou fazer para falar alguma coisa, sendo que ela tem noção da realidade, está falando uma coisa que acontece de verdade, né? Então, assim, pra você ter ideia, alunos de 14 anos, 15 anos de idade, e ela estava falando de uma coisa ali que é estruturante dentro da nossa sociedade que a gente tem que combater. Né? Infelizmente, o patriarcado, a questão do racismo, do machismo, da homofobia, elas são estruturantes desde 1500 lá vai fumaça. Mas é uma questão de combate que a gente tem que ter. E quando a gente percebe que um aluno de 14 anos de idade está contestando esse sistema, está contestando esse modo operandi, você fala, cara, olha o debate, olha o empoderamento dessa menina, desse menino. Então aconteceu mais ou menos dessa forma, né? Eles tiveram as 3 etapas, o empoderamento, a capacitação e a visibilidade, né? A visibilidade aconteceu através da entrada, assim, são mais de 35 participações em festivais, em 23 festivais diferentes, festivais do Reino Unido ao Canadá, passando por vários festivais brasileiros, né? É muito bom começar o ano
estando na Mostra de Tiradentes, né? Uma das mostras mais tradicionais do Brasil. É um sonho realizado não só do Igor, mas imagino que para todos eles, né? Quando eu comecei o projeto, que eu falei que os filmes deles iam ser exibidos, muitos falaram, você tá brincando, a gente nunca nem foi no cinema, se dirá fazer filme. Né? Pra vocês terem ideia, a primeira ação que a gente fez no projeto foi levá-los ao cinema. No cinema em Botafogo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de vir no Rio de Janeiro, mas de Santa Cruz para Botafogo são quase 90 quilômetros. A gente atravessou a cidade. Eu e mais um amigo, a gente gastou mais ou menos R$1.500 alugando 2 ônibus, porque a gente não conseguiu os ônibus. Consegui sem ingressos, né? O André conseguiu sem ingressos com um cinema, né, de Botafogo. E nós saímos às 6h30 da manhã em Santa Cruz. Chegamos às 10h30 em Botafogo. Eles assistiram um filme, que é um filme muito maneiro. Um filme chamado Eleições, da Alice Riff. Recomendo a todo mundo assistir esse filme. Que fala sobre a eleição de grêmios estudantis em São Paulo, né? Que legal. E assim, cara, eles viram, né, que aqueles meninos e meninas eram alunos da escola pública, estavam como protagonistas do filme, e aquilo daí foi meio que tipo, olha só, eles estão e vocês vão estar também. Foi meio que um caminho, né? Cara, tem que acreditar em vocês. Só que assim, gente, é muito difícil, porque o sistema ele oprime de tal maneira que você mexer com a questão do brilho, né? Você fazer com que aquela pessoa passe a acreditar no que é possível, né? Que é possível fazer. Era muito difícil. E aí, eu trabalhei em escola de samba durante muitos anos, né? Acaba que eu conheço uma quantidade de pessoas que tem uma rede, né? Muito legal. E aí, eu consegui o telefone com os amigos meus da Band, do Zico, consegui o telefone do Adílio, e aí eu comecei a pedir vídeo motivacional. Eu já conheci o Luiz Penido, que participou do filme do meu avô, que é um grande radialista aqui do Rio de Janeiro, da Rádio Globo. E a Verônica Costa, da Furacão 2000, o Leandro Learte, do Arte Popular. Que legal. Eu tinha contado com essa galera, eu comecei a mandar mensagem. Olha, eu queria pedir para vocês ajuda, porque os meus alunos não estão acreditando que eles são capazes de fazer os filmes deles. E aí, toda aula que eu passava um filme, ou dois, pra gente discutir como é que era o roteiro daquele filme, discutir as posições de câmera e tudo mais, enfim, ao final eu colocava um vídeo motivacional. Né? Eu comecei passando, sei lá, acho que eu comecei com o Leandro Learte, aí eu passei da Verônica, não sei o que. Gente, quando eu botei o vídeo do Zico, eu sou botafoguense doente. Mas assim, quando eu botei o vídeo do Galo, eu quero deixar o registro aqui, porque ele me atendeu com todo carinho, né? Eu fiz um convite pra ele ir à escola, ele tá no Japão e falou: professor, eu não posso, eu tô no Japão. Eu falei: você manda um vídeo? Isso era 11 horas da noite aqui no Rio. Pô, quando deu 1 hora da manhã eu acordei sem querer, que eu vi meu telefone, eu dei um grito, eu acordei meu filho e minha esposa. Eu fiquei desesperado, eu falei: caraca, o Zico mandou um vídeo. Quando os moleques, eles viram, as meninas viram, assim, gente, não, parecia que tinha passado uma divindade, alguma coisa espiritual na sala, que todos ficaram em silêncio, prestando atenção. Eu nunca tinha visto alunos prestando tanta atenção, todos ao mesmo tempo. E aí, assim, quando terminou, foi tal de um bater no outro. Caraca, o Zico falou da nossa escola, o Zico falou da gente, do projeto, falou o nome do professor, não sei o que. Gente, daí pra frente foi só bola no barbante. Foi só bola no barbante, porque eles perceberam que, cara, o cara tá acreditando na gente, é o cara que... Eu sou Flamengo, meu pai é Flamengo, minha mãe é Flamengo, porque aí começou aquilo, né? Me manda o vídeo que eu quero mandar pra minha mãe, pro meu pai. E assim, e futebol é uma coisa que mexe muito com todos nós, né? Demais. E aí, tanto que tem um filme sobre futebol, na Mostra Tiradentes. E aí, gente, quando eu fiquei olhando essa empresa e foi um tal de manda o vídeo, por favor, professor, que eu preciso mandar pra minha mãe, eu preciso mandar pro meu pai, que não sei o que, não sei o que lá. E aí eu mandei, né? E viralizou, né? Viralizou. A partir daquele momento eles começaram a acreditar cada vez com mais empenho. Depois eu consegui um vídeo do Adílio falando com eles também, eles ficaram doidos, né? Foi assim, uma coisa muito gratificante, porque eu entendo a educação a partir dessa perspectiva da troca, né? Uhum. E essa troca acontece de fato quando você está construindo, né? Quando você compartilha os saberes.
Eu acho que é muito isso. Eu acho que eu me alonguei muito na resposta. Não, Sem imagina, problema, a gente também sem teve problema. todo o problema técnico e pode ficar à vontade para responder. Eu acho que você gostaria de fazer um comentário? Eu gostaria de fazer... Eu tinha uma pergunta, mas basicamente você respondeu que eu tinha uma dúvida de como se chegou ao futebol, né? Ao tema do futebol. Então eu vou basicamente fazer um agradecimento aqui, porque esse filme, ele é muito importante pra mim. Eu fiquei realmente muito emocionado e cada vez que eu penso nele eu me emociono mais, porque eu fui uma criança, um adolescente que teve muitos problemas na escola, justamente nessa questão da opressão. Eu desenvolvi depressão, eu reprovei 2 anos do meu ensino médio, porque eu não conseguia sair do meu quarto, eu não conseguia ficar na escola. E esse filme me remeteu ao meu primeiro ano do ensino médio, que 2015, que eu lembro que no fim do ano teve as ocupações das escolas paulistas contra o desmonte da educação. E na minha escola, eu cheguei em um dia de aula normal, era uma sexta-feira, e eu sempre estudei, morei em bairros pobres daqui do interior de São Paulo, e quem estava puxando a ocupação da minha escola eram os alunos que não tinham conhecimento teórico do que é uma desigualdade, do que é um desmonte da educação, mas eles sentiram na pele aquilo que eles precisavam lutar de alguma forma para não fechar a escola dele, para não ter 120 alunos dentro de uma sala de aula, e eles que encabeçaram o movimento. Muito tocado assim por eles estarem agindo, e uma das formas que a gente pensou aí junto, os movimentos estudantis que chegaram para somar nas ocupações, pensou para introduzir essa questão, um conhecimento mais teórico, assim, foi por meio de projetos como futebol, como música, assim, porque dentro de sala de aula sempre o professor critica o funk, e o funk é uma forma de expressão super genuína, e a gente tentava por meio dessas atividades. E esse filme, o Para Todos, me trouxe de volta para esse momento, assim. Nós 3 gostamos muito do filme, e eu acho que eu tenho uma pergunta que é mais sobre a sua experiência como pedagogo em relação a esse projeto. É uma pergunta que foi enviada pra gente pela revista Guaru, que é uma publicação da pós-graduação em filosofia da Unifesp. Eles perguntaram: muitas pessoas, como pensadores e filósofos, já chegaram a comparar a vida a um jogo, não somente a um jogo de futebol, mas a situação de um jogo em si. Você acredita que as crianças têm algum tipo de relação indireta com isso, assim, subconsciente com esse tipo de filosofia, e elas lidam com situações cotidianas dessa forma? Cara, pergunta difícil, né? Mas assim, toda a nossa construção está pautada a partir dessa questão do imaginário popular, né? A construção que eu digo enquanto indivíduos dentro da sociedade, enquanto seres humanos, né? Enquanto um ser pensante coletivo, né? Eu acredito que a vida, ela faz com que a gente acredite que o nosso sucesso econômico, ele é pautado e faz com que nós sejamos alegres, né? Isso é o que a gente aprende desde pequeno. Você vai ser melhor, você vai ser o melhor, você vai ser a melhor. E o jogo passa muito por aí, né? Você tem, né, essa questão do ganhar, né? De participar. Tanto que a construção da sinopse, né? A gente bota lá se o jogo é a Brinca, né, ou é a Vera, né? A gente sabe que a vida, ela não é a Brinca, né? Ela é a Vera. E o futebol se dá muito por isso também, né? Por mais que a gente quisesse que eles entendessem que a participação de todos ali era fundamental dentro de uma perspectiva de uma sociedade democrática, dentro de uma perspectiva em que você combate os preconceitos, dentro de uma perspectiva que você tem que dar espaço para que todos possam falar, né? Eu acho que acaba que tem aquela frase, né, do a vida imita a arte, a arte imita a vida. Eu não lembro como é que é a frase correta, mas acaba que a gente reproduz no jogo muitas das coisas que a gente desenvolve dentro da nossa vida, né?
preconceitos, como por exemplo dizer, não, você não vai participar do meu time porque você é uma menina, você não vai participar do meu time porque você tem algum tipo de transtorno, né? Você não vai participar do meu time porque você é gordo. Eu falo por mim. E eu estou numa família de ex-jogadores de futebol. Meu pai foi jogador de futebol, meu avô foi jogador de futebol, e eu sou o gordo da família. Então, assim, para mim sempre foi um lugar de opressão. Né? Falo pela minha perspectiva. Eu sempre soube jogar futebol no videogame. Isso aí até hoje. Eu sou muito viciado, né? No futebol de videogame. Mas no futebol em que a gente tem que jogar, pô, ele não tem condição, não vai ter habilidade nenhuma. Eu espero que meu filho erre, né? Mas era um lugar de opressão dentro da escola, porque tinha que ser uma coisa masculina, você tem que saber jogar futebol, você tem que saber jogar futebol, né? Mas acredito que não deveria ser assim, né? Não deveria ser assim. Quando a gente estimula a questão da competição dentro da própria escola, né? Nossos alunos, é muito complicado. Eu acabei que, na minha época da graduação, eu entrevistei ex-jogadores de futebol, né? Por causa do meu avô. E na época, quando eu estava lendo sobre os grandes teóricos que trabalham a perspectiva do futebol, né? Eu lembro, né, eu acho que se não for o livro do Arley Bamo, né, de uma profissão, foi o Futebol Mania, do Leonardo Afonso Pereira. Eles falando sobre as questões, as tensões sociais dentro, né, da alçada futebolística, né, dentro da cancha, né, mas sendo externadas pela torcida, sendo externadas, que acaba que é usar fogo, né? O Luiz Antônio Simas, que é um historiador carioca, né, ele fala que o futebol é uma metáfora da vida. E eu concordo total, né? Acaba que as coisas são reproduzidas ali dentro, como eu estava dizendo, os preconceitos, as disputas. Porque a gente tem, assim, infelizmente, a gente vive numa sociedade capitalista, né? O que a gente tem que fazer é tentar combater todos esses males, né? Alguns deles que tentam se reproduzir, se propagar, para que a gente viva numa sociedade mais justa. Eu acho que é muito por aí, né? A gente tentou mostrar um pouco disso dentro do filme, né? Mostrar que as meninas, os meninos, os LGBT, os militantes LGBTQI, né? A gente tem alunos que eram homossexuais, mas que não podiam falar que eram homossexuais por causa da família e que não deixavam jogar futebol porque, não, ele é gay, não vai deixar de jogar bola, não. E aí você fala, por que não pode jogar bola? Por que não, cara? Porque não, você tá levando para um lugar que deveria ser um lugar onde eles se divertem, uma questão de uma extrema competitividade que acaba sendo ácida, infrutífera e faz mal, né? Faz mal. Como você colocou aí há pouco, né? Muitas pessoas passaram por várias situações de bullying dentro da escola, e uma delas era não jogar futebol, porque você não tem talento, né? Assim, primeiro eu queria agradecer a vocês pelo convite, né? Estar aqui falando, novamente acho que o lugar de fala é um fato para eles, né? Mas entendi que diversos não puderam participar. Para mim, é uma extrema felicidade ver filmes, né? De escola rodando o país e o mundo, né? Eu espero que, na verdade, o que é meu sonho hoje, enquanto cidadão, enquanto uma pessoa que acredita no processo de democratização da tecnologia, buscar, né, lutar por políticas públicas que possam atingir cada vez mais. Se a gente for parar para pensar no Para Todos, uma Samara, um Vitor Hugo, uma Caíssa, uma Priscila, esses talentos eles têm por exemplo, toda a rede municipal, né, do Rio de Janeiro, né? São 650 mil alunos, né? Se você fala em processo de democratização da tecnologia, você está falando para que possa atingir cada vez mais e mais meninos dentro dessa perspectiva, né, de escutá-los, fazer com que eles possam gravar suas próprias histórias, né? Eu acho que esse meu sonho é um sonho que ainda pode estar um pouco distante, mas é aquilo que
eu entendo que é uma luta de uma vida, né? E aí, para finalizar, oi gente, meu nome é Igor Lioy, sou suburbano do Rio de Janeiro, botafoguense, portelense, pai de Samuel, professor de História e um dos criadores do Cine Escola, projeto que foi fundamental na criação do Para Todos, que está na Mostra Tiradentes. Eu estou aqui para convidar todos vocês para que assistam esse filme, para que possam se inteirar mais sobre a questão do cinema, da educação, para que possam lutar, né? É uma pauta que nós precisamos nos aquilombar no processo de luta pela democratização da sétima arte. É uma luta que todos nós devemos encontrar. Obrigado. No flow, desse jeito. Salve Brasil, pode crer. MC Guimê, tamo junto. Eu sou, vai segurando, moleque. E aí, Neymar? Com a técnica, o sambo, é nóis. E ó como que eu vou, hein? No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol negro.